Fala aí, guys, tudo bem com vocês? Vamos embora. As máquinas agora estão aceitando Pix, cara. Caralho. Tem que se inovar mesmo. Vintage Culture, né? De música de fundo aqui. Vintage Culture. Cara, não era pra eu estar gravando hoje, era pra eu estar gravando ontem, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que eu dormi do nada e não gravei porra nenhuma. Aconteceu isso aí. Cara, eu só tô de coisa que tem que trocar isso depois, cara. Enfim, vambora. Dá pra gravar o vídeo, sim. O assunto de hoje é um assunto muito polêmico. Meu Deus, tem todas as pautas internacionais, cara. Deixa eu ver, Ethereum Price, né? Tá safe. Inclusion Support. Vambora. Seguinte, galera. Hoje a gente vai falar, pra iniciar o contexto que eu quero falar, né, sobre a mentira, sobre palestras motivacionais, eu preciso falar sobre outro assunto primeiro. Vou baixar o volume aqui. Então, qual que é o assunto? Qual que é a pauta, né? Primeiro a gente vai falar sobre médias. O que é média? Tem uma média de, por exemplo, média ela tá em tudo, né? Média de altura do brasileiro, média de renda por família brasileira. Então toda a estrutura econômica, todo envolvimento econômico que tem, ele tem uma média de valor que as famílias conseguem produzir ali e gera uma média de renda, né? Então, basicamente, as famílias têm esse fornecimento, né, esse background para conseguir produzir determinada média de riqueza. Isso é normal em qualquer país. Então, se você pega a Suíça, como eles têm uma melhor cultura lá, um melhor fornecimento de regras para empresários, uma melhor estrutura para o país, eles conseguem produzir uma média de riqueza bem maior que o Brasil, tá ligado? E é um valor médio que você consegue produzir, então não precisa de tanto esforço para isso, entendeu? Enfim. E tem a média de altura, então o ser humano não consegue ter, por exemplo, 6 metros. Você não vai ver um ser humano de 6 metros, mas você vai ver um ser humano de 1,50m, 1,60m, 1,70m. Porque tem uma média de altura ali. Você não vai ver um ser humano de 10 metros. É tipo, impossível, tá ligado? Então, né, a gente vai lidar com isso. E é muito foda esse assunto, cara. Então, beleza, você já tá a par, né? Você já se ligou, porra, é verdade que esse cara tá falando. Agora que essa média, ela tem um ponto que ela vai, né? Ela vai até o alto de 2 metros, 2 metros e alguma coisa, tal. E depois ela desce, né? Tem situações onde essa média simplesmente ela explode e ultrapassa um valor inimaginável, como é o caso do mercado financeiro. Você está em uma determinada ação, essa ação ela desceu, e você acha que ela não vai descer mais, ela pode descer e chegar a zero. Então ela ultrapassa a média, tá entendendo? E fode tudo, saca? Então tem situações onde acontece o famoso cisne negro, né? Onde o bagulho desce e vai até o zero e foda-se a média. Então beleza. Dá mais um exemplo para ficar mais claro, mais evidente ainda. Você pega uma árvore de maçã, ela produz determinadas maçãs. Ela não vai, por exemplo, uma árvore que produz, sei lá, 20 maçãs, eu tô chutando, né? Uma árvore que produz 20 maçãs, ela não vai produzir 30 milhões de maçãs. Não existe isso, tem uma média ali, né? Até pra gerir, né? E precisa dessa média. Imagina 30 milhões de maçã caindo, impossível, seria muito ruim, né? As maçãs ficaram podres, etc. Enfim. Lidando com esse assunto, né, a gente vai continuando isso. O que eu quero lidar com palestras motivacionais? Eu já falei um pouco sobre esse assunto aqui, eu falei que eu ia me aprofundar e eu decidi me aprofundar hoje, que eu não quero deixar esse assunto muito pra frente, né? Enfim. Então, quando existe a palestra motivacional, existe um fator no ser humano chamado de a sua produção de emoções, sua produção ali
qual a palavra? De emoções, por suas produções químicas, suas transformações internas, entender tá acontecendo. E pode acontecer de um determinado dia tá muito ruim, ou de uma determinada semana tá muito ruim, ou de um determinado mês tá muito ruim, tá entendendo? Então, tipo, tá um mês muito ruim, o seu ano foi muito, muito bom, e é normal que desça um pouco, é normal que afunde um pouco. E normalmente, quando afunda, né, quando tem esse declínio, acontece que as pessoas, ai meu Deus, eu preciso resolver, não sei o que, e essa pessoa vai para uma palestra motivacional, saca? Achando que lá vai estar a solução para isso. E essa pessoa, vamos chamar esse nome desse cara de Richard. O Richard, ele passou um ano muito bom, muito positivo, um ano acima da média da sua felicidade, deu tudo muito certo na vida dele, ele conseguiu evoluir, os negócios foram bens. E ele foi, e no ano seguinte, né? No ano seguinte foi um ano muito merda, né? Um ano muito lixo. Já com um mês, né? Um mês muito ruim, muito lixo. Começa a dar tudo errado. Fala, meu Deus, o que eu faço? Não sei o que. E é normal que ele dê um monte de coisa errado, até pra equilibrar as coisas, tá entendendo? Mas enfim, Richard achou que ele deveria ir numa palestra motivacional, achou que a solução dele estava na palestra motivacional e ele vai na palestra motivacional. Ele chega na palestra motivacional, fala, a gente senta lá no banco junto com um monte de pessoas passando pela quase mesma situação que ele, né? E ouve aquele coach falando, vai dando palavras positivas. Você precisa vencer, você precisa ganhar, você precisa sair desse buraco. E o cara começa a falar um monte de bosta, né, ali pro cara. O cara olha aquilo tudo e, meu Deus, eu tô motivado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas só que a situação, tá entendendo? Toda a estrutura, todas as coisas na vida do Richard está complicada, está difícil, ele tem que lidar uma por uma, né? Aquela porra daquela motivação que ele tem, que ele conseguiu e tal, que ele poderia conseguir, vamos lá, não, vamos continuar, aquele, digamos, entre aspas, que ele conseguiu na palestra, não vai ajudar de porra nenhuma, tá entendendo? Não vai ajudar de porra nenhuma, depois que ele chega e passa 2, 3 dias, acabou tudo. Isso é como se fosse uma droga. Então você tá num momento muito ruim, você usa a droga, fica feliz, mas toda a tua vida tá um lixo ainda. Aquele momento específico ficou bom, mas todo momento da tua vida ainda tá ruim. Se o Richard tivesse, ao invés de ter ido pra palestra, comido um sorvete, descansado, assistindo um filme, estaria feliz do mesmo jeito. E ainda estaria, não precisaria naquela merda, tá entendendo? Enfim, o que porra aconteceu com o Richard? A média subiu muito, ele ficou muito feliz, muito, de repente desceu, que é normal na vida de todo mundo. Olha bem pra tua vida, percebe que nem existe momentos da tua vida, existe meses, existe dias que é muito bom e de repente tem um dia que dá tudo errado, dá o caralho que dá tudo errado, né? Então isso acontece porque é normal você assistindo um vídeo de motivacional, você acha que vai ficar feliz, mas você fazendo qualquer outra coisa você vai ficar bom do mesmo jeito, tá entendendo? O vídeo motivacional, a motivação em si é besterol pra caralho. Então eu lembro que quando eu estava pro Enem, eu me via numa situação ruim, eu assistia vídeo motivacional. Você vai vencer, você vai pra frente. Cara, eu não acho que é ruim, tipo, se você estiver pautado na realidade, você vê um amigo tentando, sei lá, um concurso, tentando algo, e você fala assim, porra, você vai conseguir, cara, tu é inteligente, ó, faz isso, você pode conseguir sim. Mano, agora falando de uma forma realística, tá entendendo? De uma forma legal. Claro que vai motivar o cara. Vai falar, é verdade, o cara tá falando a verdade. Agora, você gritar com o cara e falar uns bagulho nada a ver, se a situação dele, por exemplo, se o cara perdeu tudo, todo o dinheiro dele em ações e aquela motivação vai fazer ele voltar em um dia. Não, é quase impossível. É quase impossível, porra. Pra não dizer impossível. Então, velho, as palestras motivacionais e toda essa porra é bullshitagem pra um caralho. É bullshitagem pra um caralho. Você tá entendendo? É bullshitagem pra um caralho. Não tem mal você assistir um filme que traga uma história inspiradora. É claro, cadê? Você pautando ali, tá ligado? Sabendo ali manusear o bagulho. Agora, não adianta, velho. Não adianta achar que a porra da palestra motivacional, a porra da palestra do coach vai te solucionar os problemas, que não vai, cara. É muito bizarro o quanto de pessoas que iam para isso que vai, né? Não totalmente tá correndo por causa da pandemia. Mas é ridículo, tá ligado? É uma bosta.
e não entende esse princípio básico, tá ligado? Que rege toda a vida. Feel how fast my heart would beat